Olá, é uma alegria enorme participar da comemoração dos 2 anos da Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda. Parabéns, Fabiana, parabéns a todos os membros por movimentarem a corrente e fazerem dela realmente uma corrente do bem, que já trouxe benefícios para muitos seres e ainda trará muito mais. Eu tenho certeza disso. Quero agradecer a oportunidade. O meu nome é João Carlos Rocha. Eu sou consultor, coach, palestrante, escritor. Só que antes de chegar nesse momento da minha carreira, da minha vida, eu trabalhei durante 35 anos em indústrias. Então, primeira coisa que eu posso assegurar para vocês, a indústria é um mar de oportunidades para quem sabe aproveitá-las. Eu comecei minha carreira como office boy, passei pela área técnica, pela área de automação e encerrei a minha carreira na Novelis como gerente de treinamento e desenvolvimento da Novelis para a América do Sul. E todas essas oportunidades elas foram dadas dentro da indústria. Talvez por isso, por eu ter essa história com a indústria, a Fabiana pediu que eu conversasse um pouco com vocês sobre as exigências das indústrias nas entrevistas e dinâmicas de grupo. Eu acho que dá para resumir da seguinte forma. O que a indústria quer é saber se você tem o perfil para trabalhar na indústria. E aí você vai perguntar, bom, mas eu nunca trabalhei numa indústria, eu não sei como é isso, como saber se eu tenho esse perfil? Então, assim, para a gente organizar um pouco essa conversa, nós vamos dividi-la num primeiro momento. Eu vou falar a respeito do que a indústria busca, do que são essas características que são importantes para a indústria. Aí, no segundo momento, eu vou falar um pouco assim de algumas recomendações, alguns cuidados para entrevistas e para as dinâmicas. E a gente fecha aí deixando um canal de comunicação para que nós possamos continuar essa conversa. Então vamos lá, né? O que a indústria espera? O que a indústria busca? Primeiro, ela quer saber, ela precisa de pessoas que tenham um bom relacionamento. Por que isso, né? O produto, aquilo que a indústria produz, que vai desde palitos, copos descartáveis até aviões, os produtos em si, com a globalização, eles estão muito parecidos. Então, o mesmo produto fabricado no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos ou na China, esse produto ele vai ter características muito parecidas. E o que vai mudar para que um cliente escolha o seu produto tem muito mais a ver com o relacionamento, como você é atendido, como você é tratado, não só na pré-venda, no momento da venda, mas principalmente depois da venda. Se você tem um problema, precisa de uma assistência técnica, precisa de uma informação, isso é muito importante. Aí você vai dizer, mas eu não vou trabalhar vendendo, não vou trabalhar direto com o cliente. Acontece, gente, que a indústria, dentro dela, ela é uma cadeia, né, que começa lá pelo pedido da compra, isso passa pela área comercial, depois vai para um planejamento de produção, isso é produzido, aí tem que ser faturado, tem que ser expedido, né, tem que ser enviado. E em cada uma dessas etapas, a sua atuação é muito importante. O relacionamento, então, é um primeiro ponto que é fundamental nos dias de hoje. O segundo ponto é você mostrar que tem um diferencial. O que é esse diferencial? Pode ser uma língua que você fale, pode ser uma vivência que você teve, não necessariamente uma vivência profissional, pode ter sido até uma vivência como voluntariado. Isso é uma coisa importante, né? O trabalho voluntário, ele nos ajuda a desenvolver muitas características. Então isso pode ser demonstrado como um diferencial. Então pergunte para você mesmo, né? Qual é o seu diferencial? O que tem na sua história de vida, ou nos seus conhecimentos, nas suas habilidades, que demonstram que você tem algo diferente dos demais?
Um outro ponto importante é, dentro do ambiente da indústria, que você seja conciliador, que você tenha sempre esse espírito de colaborar, para que as relações, para que o fluxo de informações ele seja feito da maneira mais agradável e mais leve possível. Vocês ouviram aquela expressão, tem gente que tenta apagar fogo com gasolina? Então, isso é o que não pode acontecer de forma nenhuma. Um outro ponto importante é que você tenha gosto por tecnologia. E aí, não é só tecnologia de informação, a TI. Tecnologia de uma maneira geral, porque a indústria, gente, é movida a tecnologia. Quando você olha uma peça pronta, o que menos tem ali é aquela matéria-prima daquela peça, é o alumínio, ou o ferro, ou o plástico. O que mais existe ali dentro é tecnologia. Então é importante que você tenha gosto por tecnologia. Um outro ponto importante é que você seja organizado. Por quê? A indústria ela é movida a processos. Então, não só o processo de fabricação, mas o processo de vendas, o processo de faturamento. Isso exige organização. Né? E são esses processos, a maneira como esse processo é feito é que vai garantir a qualidade do produto e do atendimento. Um outro ponto é a sua capacidade de adaptação. Lembre-se que a indústria, a fábrica, ela é um ambiente adverso. Um lugar que tem movimento de máquinas, que tem matérias-primas, às vezes tem produtos quentes, tem produtos químicos. É um lugar, então, não é aquele ambiente, falando do ambiente de produção, não é aquele escritório com ar-condicionado. Aí você diz, mas eu vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar na área onde, né, como eu acabei de dizer, é lá no ar-condicionado. Porém, não se iluda, a partir do momento que você está na indústria, é muito provável que você vai ter que fazer visitas, que você vai ter que fazer inserções dentro da fábrica. Um outro ponto que é importante é que você tenha a flexibilidade ou a capacidade para trabalhar em horários diferentes. A maioria das indústrias trabalha 24 horas. Então, existem escalas de trabalho, além do horário comercial, das 8 às 18 horas. Dependendo da função para a qual você está se candidatando, é importante saber qual é a escala de trabalho e se você tem essa flexibilidade para trabalhar dessa forma. Bom, então acho assim que essas são algumas características, né, dando assim uma repassada. Né? Então é relacionamento, criatividade, ser conciliador, ter gosto por tecnologia, ser organizado, a capacidade de adaptação e flexibilidade de horário. Eu penso que aqui nós trouxemos as principais exigências das indústrias. Partindo para o próximo momento da conversa, que seria como se preparar para a entrevista. Então vamos dizer aqui o que você precisa fazer antes, no durante e no depois. Antes, procure saber sobre a empresa. Busque informações sobre a empresa. Isso hoje em dia é muito fácil, né? É só você entrar na internet e você vai descobrir o produto dessa empresa, o que ela faz, o que ela entrega para o mundo, qual é a missão dela, qual é a visão, quais são os valores, onde ela tem unidades de fabricação. Um segundo ponto é você se informar sobre o ambiente de trabalho. Poxa vida, hein? Como que eu vou saber sobre o ambiente de trabalho? Conversando com alguém que trabalha nessa empresa, um vizinho, um amigo, um parente. Procura saber quais são as condições de trabalho que a empresa oferece, como que é o relacionamento lá dentro, como que é a cultura da empresa, se é uma empresa de muita competitividade interna entre as pessoas ou não, como que é a questão da confiança, da liderança. Procure saber sobre o ambiente dessa empresa. Um terceiro ponto é ficar muito atento às informações da convocação.
Dia, horário, local. Isso é muito importante, gente. Pode parecer bobagem, mas principalmente quando a empresa tem mais de uma unidade, às vezes o candidato é convocado e em vez de ir para aquela unidade onde ele tem que fazer a sua entrevista, a sua dinâmica, ele vai para um outro lugar. Um outro ponto que é fundamental, se falando de indústria, é o traje, é a roupa que você vai usar. Então, assim, para os rapazes, né, um sapato fechado, no máximo um sapatênis, evite tênis, uma calça sarja, uma camisa de manga comprida, você pode dobrar a manga, né, como eu fiz aqui agora, não tem problema nenhum, mas procure jamais, né, ir de regata ou de bermuda, coisa desse tipo. No caso das moças, vale também a recomendação do calçado fechado. Então procure um calçado fechado, um calçado baixo. Evite vestido, saia, decotes. Primeiro porque lá não é o ambiente para você mostrar os seus dotes físicos. E segundo, dependendo da dinâmica, pode ser que tenha algum movimento e que esse tipo de roupa vá te atrapalhar ou vá causar algum tipo de constrangimento. Um outro ponto importante é você preparar 2 cópias impressas do seu currículo e também gravá-lo num pendrive. E leve isso com você no dia da entrevista. Pode ser que seja pedido, ou você pode também, você estando com o seu currículo em mãos durante a entrevista, não tem nada de errado em você combinar com o entrevistador que você gostaria de estar com o seu currículo, até para te ajudar a lembrar evidentemente, de algo que ele lhe perguntar. Leve um caderno, ou uma folha, uma caneta, conforme for o seu costume aí, para você fazer anotações. E muito importante, né? Chegue pelo menos 15 minutos antes. Então planeje esse dia da sua entrevista para que você possa chegar tranquilamente, né? O imprevisto, apesar de ter esse nome, ele sempre acontece. Então, nada mal como prever os imprevistos e colocar em um tempo adicional para garantir que você chegue no horário. Tudo isso, gente, conta no processo seletivo. A sua forma de se apresentar, a sua pontualidade já são alguns pontos que vão falar muito sobre você. Bom, vamos falar um pouco agora então no durante, né? Então vamos falar um pouquinho da entrevista e depois um pouquinho da dinâmica. A entrevista, como o próprio nome diz, é um momento em que alguém vai conversar com você. Vai fazer algumas perguntas para saber da sua experiência, dos seus conhecimentos, das suas habilidades, de como você é na relação. E também, em contrapartida, é um momento para a empresa lhe apresentar algo. O representante da empresa vai te falar sobre a empresa. Então, eu gostaria de deixar aqui apenas 3 recomendações com relação à entrevista. Eu vou deixar essas 3 que eu acho que são as fundamentais. A minha sugestão é que você pesquise na internet sobre isso e você vai encontrar infinidade aí de dicas, de recomendações para a entrevista. Porém, essas 3 são assim que eu considero muito importantes. A primeira, que eu chamo assim de regra de ouro: seja você mesmo, haja com naturalidade, com sinceridade. Se você for ensaiado, se você for lá representar um papel, isso pode ter uma consequência de curto prazo, que é o entrevistador vai perceber e você vai ser reprovado. No médio prazo, no longo prazo, é que você não vai conseguir manter no seu dia a dia aquilo que foi ensaiado na entrevista e você será desligado. Um segundo ponto muito importante, a linguagem adequada. Então evite falar gírias, evite falar palavrões, evite cometer erros graves de concordância. Um terceiro ponto, que é muito importante, que tem a ver também com o preparo e com o seu autoconhecimento. Tenha clareza dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos ou pontos a desenvolver. Eu já vi casos em que o candidato ele tenta transformar os pontos fracos em pontos fortes. Eu vou dar 2 exemplos para vocês.
ao ser perguntado, né, qual é o seu ponto fraco, o seu ponto a desenvolver. Olha, eu tenho uma tendência ao perfeccionismo. Eu gosto de fazer tudo muito bem feito. Tudo nos mínimos detalhes, com muito capricho. Gente, fazer coisas bem feitas e com capricho, isso não é defeito, né? O outro diz assim, é que eu sou muito ansioso, então na hora que eu recebo uma tarefa, eu quero entregar logo. Eu faço questão de entregar no prazo, se possível adiantado. Olha, entregar no prazo, se possível adiantado, também não é defeito. É como se o candidato estivesse tentando dizer o seguinte, o meu maior defeito é que eu sou bom demais. Gente, isso não passa. Então seja honesto. Olha, o meu ponto fraco é a organização, eu preciso melhorar isso, trabalhar isso. Ou é timidez, eu tenho dificuldade de falar em público, eu gostaria de trabalhar isso. Legal? Então são essas 3 dicas, né? Seja você mesmo, linguagem adequada e clareza dos seus pontos fortes e pontos a desenvolver. No caso da dinâmica de grupo, o que é uma dinâmica de grupo? São atividades nas quais os participantes são desafiados a cumprir uma tarefa. Pode ser montar um quebra-cabeça, pode ser um jogo, ou pode ser ainda um debate, apenas um debate. E novamente eu quero deixar 3 recomendações que eu acho fundamentais. Valem as mesmas da entrevista, na dinâmica, e especificamente aqui agora na dinâmica de grupo. Primeiro, exponha sua opinião. Ao ser solicitado ou sendo conveniente, mostre o que você conhece, o que você sabe, ou a sua opinião a respeito daquele assunto. Entrar mudo e sair calado é o pior dos mundos numa dinâmica de grupo. Segundo ponto, interaja. O nome já diz, né? Uma dinâmica de grupo. Então espera que você ali trabalhe em grupo. Faça a sua parte dentro do contexto e interaja com os demais. E o terceiro ponto é você jamais fingir ou simular um comportamento que não é seu. Isso, o que vai acontecer? A dinâmica ela tem o objetivo de representar o dia a dia da empresa e de observar como é que você funciona nesse dia a dia. Se você finge ou se você simula, naturalmente que você não... É uma grande chance de não conseguir convencer a pessoa que está conduzindo a dinâmica e no médio e curto prazo isso vai dar problema. Então, repetindo, né, as 3 recomendações para a dinâmica. Expor sua opinião, interagir e ser você mesmo. Ou seja, né, eu comecei falando disso e termino falando disso. Né? A grande dica é, seja você mesmo. Haja com naturalidade, com sinceridade. Bom, e depois da dinâmica, né? Quais são as recomendações para depois da dinâmica ou da entrevista? É provável que a empresa vai te pedir um prazo para te dar uma resposta. Então, espere esse prazo passar. Esse prazo passou, você não obteve a resposta, aí sim você entra em contato com a empresa. Não ligue, não faça contato antes desse prazo. No segundo ponto, ao receber a resposta da empresa, veja se é possível eles te informarem sobre no que você foi bem e no que você precisa desenvolver. Isso vai te ajudar para processos futuros. E o terceiro, não desanime jamais caso você seja reprovado. Se você não entrou, é porque não era o seu lugar, pelo menos neste momento. É porque ainda falta algo que você precisa se preparar para isso, né? Como eu disse, né, eu quero deixar aqui um canal aberto para nós continuarmos esta conversa. Vocês podem entrar no site da minha empresa, que é www.rochaconsultores.com.br. Lá tem um blog, aliás, na semana passada eu postei um artigo sobre como saber se é a hora de mudar de emprego e, se for a hora, como eu devo me preparar, que perguntas eu preciso fazer para mim mesmo para fazer essa mudança de uma forma consciente. Eu costumo dizer o seguinte, né? A escolha é obrigatória, mas sofrer para escolher é opcional. Depende de como eu trabalho essa escolha. Além disso, eu queria comentar com vocês também a respeito desse livro,
que é Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento. É um livro que foi escrito aí por especialistas de recursos humanos e eu tenho um capítulo nesse livro. Lá no meu site você encontra a forma de adquiri-lo. E também falar desse livro, que é Os 7 Portais de Jasper. Eu lancei esse livro em novembro do ano passado. Ele tem feito muito sucesso, graças a Deus. É um livro, é um romance, é uma história, é um conto, no qual eu procuro compartilhar o meu conhecimento, o que eu aprendi em termos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e de desenvolvimento de indivíduos, de equipes e de organizações. E ao final de cada capítulo também ele propõe reflexões para que o leitor faça aí um paralelo com a sua própria vida. Mais uma vez, agradeço. Parabéns, Fabiana. Parabéns a todos os membros da Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda. Muito sucesso e espero nos encontrarmos em breve. Um abraço.